Fala, nação rubro-negra! Bem-vindos a mais um vídeo daquele jeito. Hoje tem Flamengo em campo contra o Atlético no Brasileirão. A terceira rodada entre Mengão e Galo. E olha só, além de tudo sobre a escalação, vamos entrar nas polêmicas quentes do momento. Gabigol afastado, soltando o verbo e muito mais. Então já fica por aqui até o fim. Se inscreve no canal, deixa o like, porque esse vídeo tá daquele jeito. Bora pro conteúdo, sem enrolação. Atlético Mineiro, dessa vez pela Série A. E o Thiago Carvalho vai atualizar o panorama geral do Flamengo. Tanta coisa acontecendo dentro e fora de campo. Em meio a comemorações da Copa do Brasil, várias questões, vários problemas a serem resolvidos. Thiago, para você, aquele bom dia. O Flamengo é frenético, não para. Frenético. Frenético. Bom dia, Renata. Bom dia, Denilson. Bom dia a todos. Pois é, as coisas aqui no Flamengo elas acontecem rápido demais, né? O Flamengo mal tinha sido campeão da Copa do Brasil, já tinha a declaração do Gabigol dizendo que estava de saída do clube. Teve a festa comemorativa do Flamengo, que o Gabigol não foi à festa, deu uma festa particular que ele chamou o elenco do Flamengo, e o elenco do Flamengo também não foi à festa do Gabigol. Então, muitas coisas acontecendo em meio a um título, ou seja, um momento que era para ser totalmente tranquilo, de felicidade, acabou tornando algumas ramificações aí turbulentas, digamos assim. Ontem, no final da tarde, o Flamengo divulgou uma nota dizendo que o Gabigol não vai para o jogo de hoje. Foi uma decisão da diretoria rubro-negra para dar harmonia ao elenco e tranquilidade para o trabalho do Filipe Luís. Depois que essa nota foi publicada, o Gabigol também postou uma publicação dizendo que essa é uma decisão apenas da diretoria do Flamengo, que ele segue à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, que é quando encerra o contrato do Gabigol com o Flamengo, e aí sim ele vai procurar esse novo clube, ele vai se apresentar nesse novo clube. Meio a tudo isso, o Gabigol disse que já que ele não vai jogar a partida, que ele vai subir a rampa do Maracanã junto com a torcida e vai assistir ao jogo na arquibancada norte. Depois de todos esses burburinhos, começaram então a surgir fatos de que o que teria levado a isso. Bom, o fato da diretoria rubro-negra é de que o Gabigol, no intervalo, quando foi substituído pelo Bruno Henrique, teria dito ao Filipe Luís que isso era uma espécie de palhaçada, que estaria de sacanagem com ele, isso nas aspas do próprio Gabigol. O Filipe Luís não gostou da declaração, mas também não causou uma maior repercussão isso durante a partida. Quando acaba o jogo, o Gabigol declara que está saído do Flamengo, e ontem o Flamengo afasta o Gabigol, então, pelo menos da partida de hoje, a princípio, e vai tratar os próximos capítulos da história Gabigol com o Flamengo com os representantes do jogador. Portanto, não sabemos se o Gabigol ainda volta a vestir a camisa do Flamengo e se até mesmo vai ter uma festa de despedida ali como ídolo do Flamengo antes de encerrar esse contrato. Que a gente sabe que o Gabigol hoje vai para a arquibancada, pelo menos é o que ele diz, para assistir ao jogo ao lado dos torcedores. Em meio a tudo isso, o Flamengo tem uma série de desfalques para a partida de hoje. São 4 jogadores convocados para seleções, um jogador que é o Pulgar, que não foi convocado mais por conta de lesão, além das baixas médicas. Tudo isso a gente conta na reportagem resumida para vocês. O que tinha de tudo para ser um final feliz ganhou novas páginas de complicação. Ao fim da tarde desta terça-feira, o Flamengo publicou uma nota oficial afastando Gabriel Barbosa da partida de logo mais, diante do Atlético Mineiro. No texto, a diretoria afirma que a decisão é para manter a harmonia do elenco e dar tranquilidade ao trabalho de Filipe Luís. A conduta teria sido tomada após o atacante se irritar ao ser substituído no intervalo da final da Copa do Brasil e indagar se o treinador estaria, abre aspas, de sacanagem ao retirá-lo da partida, fecha aspas. Gabriel também não cumprimentou Bruno Henrique, escolhido para entrar na vaga dele. Após a volta ao Rio de Janeiro, com a conquista do pentacampeonato, Gabigol não foi à festa oficial do clube e ainda promoveu um evento paralelo, particular, em casa. O elenco foi convidado, mas não compareceu. Após os fatos se tornarem públicos ontem, Gabriel postou uma foto abraçando o treinador. Domingo, após a partida, Filipe Luís também não entrou em detalhes sobre o ocorrido no intervalo. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida
fabulosa, porque ele mereceu. Através da assessoria de imprensa, Gabigol negou ter tido problemas com o Felipe Luiz. Disse que está à disposição do clube até o dia 31 de dezembro, quando se encerra o contrato com o Flamengo. Falou ainda que não ter sido relacionado para o jogo de hoje foi uma decisão apenas da diretoria rubro-negra. E finalizou dizendo que vai subir a rampa do Maracanã e assistir ao jogo junto com a torcida na arquibancada norte. A ausência do atacante é mais um problema para a escalação. Com 4 jogadores servindo às seleções, Felipe Luiz já não poderia contar com Léo Ortiz, Gerson, Varela e Gonzalo Plata. Pulgar, apesar de convocado para a seleção chilena, acabou cortado por um problema muscular. De La Cruz e Arrascaeta estão entregues ao departamento médico e Alan está suspenso. A provável escalação vai contar com uma linha de 3 zagueiros, sendo Rossi no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na zaga. Wesley, Everton Araújo, Alcaraz e Ayrton Lucas no meio de campo e Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique no ataque. Do outro lado, o Atlético Mineiro, que perdeu o título para o próprio Flamengo no domingo, agora passa a dar mais valor ao Campeonato Brasileiro. Ainda sem vaga garantida para a Libertadores 2025, o Galo está na 11ª posição com 41 pontos, a 6 do G7. Y tenemos prohibido ahora pensar en la final de la Copa Libertadores. Sabemos... Proibidos de pensar na final da Libertadores por agora. Sabemos o que ela significa, mas precisamos voltar a focar no brasileiro o mais rápido possível. Até para termos ritmo e chegar bem na final da Libertadores, é necessário jogar. Agora é descansar bem e jogar com os melhores jogadores que temos disponíveis. Jogar com lo melhores jogadores disponíveis. Também com muitos desfalques, Milito relacionou o que tem de melhor para a noite de hoje. Paulinho, que vinha sendo poupado apenas para jogos de Copa, volta ao time. As baixas ficam por conta das convocações de Arana, Alan Franco, Júnior Alonso e Eduardo Vargas. A provável escalação tem Everson no gol, uma linha de 3 zagueiros com Saravia, Bataglia e Lianco. No meio de campo, Scarpa, Otávio, Fausto Vera, Rubens e Zaratio mais à frente. No ataque, Daverson e Hulk. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos para uma noite que terá atenções divididas. No gramado, a festa do Flamengo, pentacampeão da Copa do Brasil, com direito à volta olímpica em cima do vice-campeão. Na arquibancada, a despedida de um ídolo nos braços da nação. Essa história vale muitos programas e muitos comentários. É difícil resumir, mas cada hora parece que um é mais vilão do que o outro. Flamengo e Gabigol não se entenderam. Um final conturbado e desnecessário, porque tem título, o Gabigol é ídolo para sempre. Então eu acho que estão conduzindo muito mal todas as partes. Todas as partes, eu concordo com você. Eu falei aqui depois da final da Copa do Brasil que eu achei desnecessária a declaração dele ali no campo, tentando ofuscar um pouco do título, e aí coletivamente, pensando no coletivo, era importante ele exaltar ali a questão da Copa do Brasil. O Gabigol ele não é santo nessa história toda, é um cara que está pedindo um contrato de uma renovação, sei lá, de 2, 3 anos, pedindo milhões de luva, e está no direito dele e cometeu os erros que ele cometeu, porque ele nunca assumiu o erro dele. Eu estava pensando vindo para cá, ele não assumiu o erro dele. O lance do doping não foi culpa dele, foi culpa de quem chegou atrasado. O lance da camisa do Corinthians não foi culpa dele, alguém que tirou uma foto escondida. Então ele nunca assume a responsabilidade dele, ele sempre terceiriza a culpa dele. Então assim, seria interessante o Gabigol também ter a responsabilidade e assumir parte da culpa dele. Agora, a história está aí, ninguém vai pagar a história dele. Mas que é triste você sair de um clube da grandeza do Flamengo, da forma que ele está saindo e pelo que ele conquistou, poderia fazer um jogo de despedida, o último jogo do Campeonato Brasileiro, ou agora mesmo, na Copa do Brasil contra o Galo, entre campo, faixa de campeão da Copa do Brasil, é substituído ali durante o jogo, aplauso do Maracanã lotado, reverenciando o Gabigol por merecimento, mas ele também está pedindo, né, para ser tratado dessa forma. Ele está prometendo estar hoje na partida na Arquibancada Norte, lá no Maracanã, com a torcida, já que o Flamengo o afastou desse jogo e a gente não sabe nem se ele volta até as últimas partidas aí, porque está acabando o Campeonato Brasileiro. Mas você acredita que ele vai estar assim? Porque tem gente que ama e tem gente que não ama. Acredito, Leirão.
Acredito. Assim, se tem uma coisa que o Gabigol tem, é personalidade. Ninguém pode criticar isso. Podem gostar ou não, mas ele realmente ele assume aquilo que ele fala, que ele pensa e se tudo. tem uma coisa que ele fica aflorado nele, é a questão da personalidade dele. Então eu acredito que ele vai estar lá no meio do torcedor. Que coisa. Agora, eu fico pensando também para o Flamengo. O Felipe Luiz ganhou muito em termos de moral, conceito, tá ali, pelo menos tem competência, já tem um título super importante como a Copa do Brasil. O elenco está muito unido, isso é nítido, e o Gabigol ficou sobrando nessa história. Então, é complicado, porque ele poderia terminar realmente de outro jeito, eu concordo com você. Ele é lindo. Não dá para entender. A raiva dele é contra a diretoria, isso eu já percebi. Primeiro, falou que o presidente se manifestou através de podcast, nunca diretamente com ele. A diretoria tirou a camisa 9, deu a 99, porque ele apareceu usando a camisa do Corinthians. Ele não resolveu ainda a questão do doping, será julgado. Isso pode ser um problema na carreira dele. E no campo dele, não fez tanta coisa assim. Mas não é culpa dele, né? É culpa da diretoria, é culpa dos jogadores, é culpa do Felipe Luiz, porque de ontem para hoje, pelo que a gente acompanhou na repercussão desse atrito, desse desligamento do Gabigol, até o Felipe Luiz sobrou para ele, até para o treinador, o cara que comprou a briga do Gabigol, quando ele estava no pior momento dele com a camisa do Flamengo. Que coisa. Esse assunto não está esgotado, tem vários e vários pontos para discutirmos, analisarmos. Tem opiniões bem diferentes aqui no programa e no debate vamos abordar um pouco mais esse tema. Quero falar com você sobre isso. Dedê, você já começou a falar sobre o Gabigol aqui, já externou a opinião de que nem tudo é pró-Gabigol, né? Eu tava falando que o Gabigol ele nunca tem culpa de nada, né? Nunca é a culpa dele, né? O lance do doping não foi minha culpa. Isso. O protocolo dos caras erraram, chegaram no horário atrasado, não deu tempo, eu tava me preparando para treinar. Aí a foto que vazou dele com a camisa do Corinthians. Tiraram a foto. Cara, tiraram a foto. Camisa nova. Camisa nova, linda, por sinal. Camisa preta, linda. Isso é verdade. Mas não foi culpa dele, né? Teve uma... Aí o Felipe Luiz que comprou a briga do Gabigol. A verdade é essa, ele compra a briga do Gabigol, tenta resgatar o Gabigol. Que loucura. E aí, pelo que a gente acompanhou de ontem para hoje, que foi divulgado aí, que ele dentro do vestiário, ele discutiu com o Felipe Luiz. Que loucura. Então, assim, ele nunca tem culpa de nada. Na Inter de Milão não deu certo porque o clube italiano era o culpado. Eu acho que a diretoria do Flamengo também conduziu... Portugal, a mesma coisa. Acho que a diretoria conduziu de uma forma também equivocada. A história do Gabigol tá aí, não vai ser apagada jamais, mas que poderia ser um final diferente do que está sendo agora, poderia. Agora, Sgarbi, tem vários pontos aí. A questão toda é que, tecnicamente, a temporada dele foi a pior dos últimos anos. Muito apagado. Mas não era titular. Injustamente, ou o Pedro não merecia ser titular também? Essa é a pergunta. Mas quando entrou, não fez gols. Por quê? Não sei, desmotivado, se sentindo deixado de lado pelo Tite, porque ele falou do Tite. Conquista a Copa do Brasil, o Flamengo, ele vai para o campo e ele vai lá e diz assim, eu tive um técnico que não me respeitou como jogador. E agora ele tem propostas, o Santos também quer contar com o futebol dele, o Cruzeiro está na parada. E ele disse que hoje, já que ele foi afastado por uma indisciplina, que ele vai para a arquibancada e pronto. E provavelmente não foi culpa dele também. Então, para mim são dois pontos. Se ele realmente falou isso pro Felipe Luiz, que aí é uma especulação, né? Uma informação que trouxeram, aí é um erro gigantesco. O Gabriel tá totalmente errado de falar assim com um treinador e um cara que apostou nele. Concordo Dizem totalmente. que ele não se conformou de ser substituído pelo Bruno Henrique. Essa é a informação que eu tenho. E que foi uma excelente substituição, porque o gol do Flamengo sai de um passe do Bruno Henrique, que entrou... Exatamente, perfeito. Felipe Luiz acertou muito. Para mim, a diretoria respeita o Gabigol em muitos momentos na temporada, inclusive agora, porque o Gabigol falou também da diretoria no final do título e eles não aceitam crítica lá no Flamengo muitas vezes, né? Não aceitam crítica. A diretoria que não aceita que o jogador fale, que o jogador externe as situações. Para mim, esse é um ponto também. Do Tite, para mim, o Gabigol tá certinho no que ele fala sobre o Tite. Para mim, o Gabigol foi desrespeitado no Flamengo. Porque quando o Tite, com todo respeito ao Carlinhos, que é um atleta profissional, claro, mas quando ele opta por colocar o Carlinhos e não o Gabigol, para mim, nitidamente, por conta de um problema pessoal entre os dois, que existe, e que todo mundo sabe que existe, aí o Tite está totalmente errado. Para mim, é um erro gigantesco, e já foi noticiado que eles tiveram alguns problemas, também discussões. Gabizete. Não, Ronaldo, você que é Yurizete, você que é Yurizete. Você que fica na sua aí. Mas enfim, mas pra mim o Gabigol, claro, se ele fez isso com o Felipe Luiz, um erro gigantesco, só que é um cara que é muito triste ver um ídolo como o Gabigol, que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, pra mim o segundo, ser tratado dessa forma no final do contrato, a conduzir esse final de carreira dele no Flamengo dessa forma. Pra mim é triste ver um ídolo saindo assim. Do Corinthians também. No São Paulo também aceitaria, sabia? Se você quiser, ele pode estar lá. Aí você vai ser Gabizete, bebê. Agora, eu acho que vale relembrar. O que me chamou a atenção é que na coletiva falaram, o Gabigol acabou
de comunicar que não fica no Flamengo. O Felipe Luiz, sério, ele falou isso? Falou. Aí entrevistaram o Gerson, ele falou? Falou. Entrevistaram o Wesley, é mesmo? Ele vai sair? O Wesley falou, mano do céu, sério? Vai sair. Então, ninguém... Bruno Henrique é a mesma coisa. Então, ele planejou, ficou na dele e planejou esse momento aí para dar essa notícia. Mas aí você entende porque ele fez uma festa particular da conquista do título, convidou os atletas e os atletas não foram. Os atletas foram na festa do clube. Aí você entende por que Gabriel, terminando o jogo, ao dar o banho tradicional de gelo no treinador, diz ele que se... e não vai lá cumprimentar o treinador que resgatou ele na reta final. Eu discordo frontalmente e amavelmente do nosso Juvena, porque se na final... Isso é raro, hein? Se na final o tempo inocenta o Gabigol na disputa com o Tite, foi o que todo mundo disse, vejam só, olha só, o Tite não botava ele para jogar, ele resolve. Talvez agora o tempo esteja inocentando, ou na verdade não inocentando ninguém, mas na verdade entendendo que se o Tite não botava o Gabigol, Juvena, não era só porque o Tite tinha um problema com o Gabigol. Não era só por isso. Você imagina que o comportamento interno do Gabriel, que não foi com o Felipe Luiz, que era amigo dele, jogador dele, que vira técnico dele, não foi adequado, você imagina com o Tite. E eu sempre disse aqui, Gabigol não está jogando, não é só por uma escolha do treinador, tem a anuência da direção. Então houve um conflito que agora... veio tudo pra fora, por conta do jogador que soltou no ventilador. Discordo frontalmente do Chico também agora. Frontalmente. Não, porque o Tite ficou muito nítido o que ele fez de errado. Internamente. Tem um recadinho ali, rapidinho. Eu vou dar um recadinho, mas você já guarda essa réplica ou tréplica, o que seja, não é? Porque tá bom, tô gostando. Seu rabo preso com ninguém, graças a Deus, e eu vou continuar com essa minha avaliação baseado em que o Sgar me perguntou no YouTube? Baseado em todos os acontecimentos da passagem do Gabigol pelo Flamengo. Ele tem uma tatuagem aqui, o predestinado. Pra mim é premeditado. Meu Jesus. Premeditado. Porque tudo que ele vem fazendo... E aí, ô Dedê, eu vou concordar até que a gente estava debatendo fora do ar. Eu acho que ele já foi, de caso pensado, depois do título da Copa do Brasil, começou a espinafrar todo mundo. E é um sujeito, na minha avaliação, com caráter duvidoso. Eu, pelo menos, penso dessa forma. E outra coisa, o custo-benefício do Gabigol, para quem o contratar, tá viajando as ideias. 4 anos de contrato, com 3 milhões de reais por mês. Para um cara que acha que tem o rei na barriga, esse sujeito não merece uma oportunidade desse tamanho. Eu penso assim. Eu não acho que é uma comparação super igual ou justa, mas eu vou fazer mesmo assim. Há poucos dias, nós vimos o Marcelo, ídolo da história do Fluminense, colocar a mão no técnico, o técnico afasta ele que entraria em campo e no outro dia, a diretoria do Fluminense se reúne com o jogador, com seus procuradores e acabou o contrato, rescisão. O Gabigol passou por várias situações no Flamengo em que ele só não foi mandado embora ou só não foi deixado de lado porque ele é muito bom em campo, porque ele é ídolo e porque o que ele conquistou na história dele no Flamengo é muito pesado. Agora, se a gente fizer aquele famoso recorte do Chico Garcia para esse ano, a temporada dele, perto do que ele mesmo desenvolveu, é medíocre. Ano passado também. O Gabigol não fez nenhum gol na Copa do Brasil até a final. Nossa, mas o Gabigol fez os 2 gols na final. Claro, só que cada etapa de uma competição de mata-mata é importante. Se você não passar, você não chega na próxima. Então o Gabigol ele foi decisivo, mostrou que em finais realmente ele tem estrela. Agora, a temporada dele, a diretoria não pode ser tão massacrada no sentido de pensar, puxa, por esse ano o Gabigol merece 3 anos de contrato, salário aumentado. Então, é isso. Essa é a minha opinião, só isso. Pensando em termos práticos. Agora, que ele é ídolo, que ele tá na história, que ele vai ser sempre lembrado, isso ninguém vai apagar. Mas e ele não deve, todo mundo, né? E ele não deve colaborar para apagar isso, só que eu penso. Renovar ou não é uma opção, né, Rê? Você pode fazer essa conta do custo-benefício, vale a pena, se não vale. Só que a forma que está sendo conduzida essa saída do Gabigol, segundo o maior ídolo da história... por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Não é só por causa dele. Um treinador que desrespeitava ele nitidamente, não colocava ele desrespeitou o treinador antes lá. O caminhão de som. Em 2019. O Gabigol desrespeitou o clube, o Gabigol desrespeitou a torcida, o Gabigol desrespeitou a camisa a ponto de perder a camisa 10. Ele desrespeitou absolutamente todo mundo. Mas há quem pense que o Gabigol é a vítima da história. Pelo amor de Deus. Não pode tocar. Quantos títulos deu pro Flamengo? Futebol é individual ou é coletivo? Não, mas naquela final de Libertadores... Aí pode fazer tudo o que quiser. Eu não tô falando que pode fazer tudo, só que o jeito que você fala, o Gabigol é mais um, não é mais um. Então você trata o Gabigol dessa forma, 2 anos fazendo o que ele faz, desrespeitando a instituição, a torcida, a camisa, o clube, e tá tudo certo. E metendo 2 gols numa final. Não. É que o Gabigol, todo mundo, pelo menos, estava acreditando que o acerto com o Cruzeiro já era sacramentado, e pode ser, é uma hipótese muito forte,
Mas tem mais gente na briga para contar com o futebol do Gabigol. E aí a gente fala do Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos. Ele deu uma entrevista ao canal Sport TV dizendo o seguinte: o Gabigol é uma situação nítida, conversamos com a família, temos aproximação grande, quisemos saber de que maneira seria o futuro dele, entendemos o caso, buscamos alternativas de parceiros para viabilizar uma proposta. Coisa linda, Já hein? sabem os valores, as condições, o tempo de contrato. Aí, olha só, fizemos uma proposta a ele e ao pai. Eu conheço a família, conheço o Gabriel desde adolescente. Sei do caráter deles. Justamente Até por o saber, momento deveria não não me contratar. retornaram dizendo que irão para este ou aquele clube. Estamos aguardando a decisão. Justamente por conhecer o caráter, não deveria contratar. Eu sei que você gosta. Eu gosto do Marcelo Teixeira. É papo reto. Eu também gosto dele. Enquanto não assinar, mas ele jogou limpo aí, o Marcelo Teixeira. Não, ele pretende, se der uma brecha. Ele né? jogou limpo, porque a gente, às vezes a gente ouve os presidentes falando assim, não tem proposta nenhuma, não. Não tem nada, e já tá tudo certo. Parabéns, Marcelo. Nós vamos tentar. Parabéns pela sinceridade. Muito bacana. Eu vou na mesma linha do Denilson. Parabéns ao presidente do Santos. É assim Muito que tem que legal. fazer. Além de você ter um planejamento pro ano que vem, você tem que contar com os melhores jogadores. É o caso do Gabigol. Parabéns ao presidente Marcelo Teixeira do Santos. Agora, você acha que o Flamengo vai perder muito com a saída Então, vou te do contar uma Gabigol? fofoca. Eu vou contar pra eles que esses caras não merecem. Por Esses que caras. não? Esses caras Só não eu que mereço? Eu vou contar pra você, porque você é uma menina que estudou o ano todo, você passou de ano, você foi a The Best for One. Tem que marcar isso. Depois da Tree Competition. Faltou um título no futebol. Nem um título, nem meu Deus. Tava indo bem, pô. Ainda dá. Mas isso aí não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Mas é um detalhe, é um detalhe. Eu vou te contar uma fofoca, veio lá do Rio. Tá. A oposição pediu encarecidamente para o Gabigol esperar um pouco mais, porque eles gostariam de conversar com o Gabigol. Porque o Gabigol é o quê? O patrimônio do clube, porque ele está saindo de graça. E ele entendeu que o morador de virilha lá, o Marcos Braz. O Marco Braz, desculpa. O Marco Braz lá, ele não foi conversar, não foi no tete-a-tete com o cara. Então, a oposição, vendo essa brecha e entrando, tomando conta do que está acontecendo lá no Flamengo e valorizando a marca Flamengo, vai conversar com ele, porque a torcida quer o Gabigol. Já imaginou hoje ele na arquibancada, no meio da torcida do Flamengo? Claro. Claro que eu tenho certeza que na hora que você agora. enxerga o Gabigol perto, todo mundo vai delirar. Eu não acho que terão críticas ou, enfim, não sei. Mas é uma coisa interessante, estou curiosa para ver esse momento aí. Chico Garcia, Vamos e lá. aí tô curiosa. É isso, galera. Mais um capítulo para a história desse confronto entre Mengão e Galo, com direito à escalação, polêmicas e tudo que a gente gosta. Agora é esperar para ver o Mengão brilhar em campo e, quem sabe, mais uma novidade no pós-jogo. Porque aqui o fogo nunca se apaga, né? Então, já comente aí o que você achou. Larga o like, se inscreve para ficar sempre por dentro e, claro, até o próximo vídeo. Valeu, nação!